Olá, povo de Deus. Amém. Coloque-se de pé por um instante. Peça que Deus fale contigo. E se você pedir, Ele fala. Deus é bom em todo o tempo. Nós vamos aprender sobre intercessão e a responsabilidade da intercessão. Pai, nós oramos. Nós nos rendemos diante de Ti por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Nós somos carentes de que o Senhor abra nossos olhos para o tempo que nós estamos vivendo e nos direcione profeticamente naquilo que nós precisamos de intercessão. Vem, Espírito Santo, ministrar a nós aqui. Nós rendemos na dependência da Tua direção e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com um versículo, Gálatas capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: meus filhinhos, por quem outra vez sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Você sabe que um bocado de vocês aqui é pastor. Quantos é pastor e pastora? Faz assim com a mão. Moço, tem mais pastor que gente aqui. E deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente encontra pastores em crise por causa do comportamento de algumas pessoas. Você escolheu servir a Jesus e foi a melhor coisa que você fez na vida. Você não escolheu a família que você nasceu. E às vezes por trás da família que você nasceu, tinha algo ruim de caráter, tinha heranças de caráter, heranças de iniquidade. E às vezes nós vemos alguns líderes em crise, porque tem aquele irmãozinho que parece que ele é conhecido por chegar atrasado, né? Paulo, ele estava dando uma direção de oração, falando da vida dele, porque ele se deslocava de um lugar para outro e supria as igrejas. E quando você vai numa igreja, você vê o pastor em crise com aquele que é infiel, com aquele que é murmurador, com aquele que chega atrasado, com tantas coisas, né? Às vezes os pastores adotam uma estratégia de campanha, né? Uma vez eu fui ministrar num lugar, no fim do culto, o pastor estava passando uma situação difícil e eu tinha um dia na minha agenda, ele falou: o senhor pode ministrar lá? Eu falei: vou lá. Quanto o senhor quer? Eu falei: nada, eu só quero dar a palavra, eu não cobro para pregar. E aí, no fim do culto, ele me chamou no escritório e ele falou assim: eu queria te ofertar, te vender essa agenda. Se você quiser levar umas para vender, eu faço barato. Não era agenda, era uma apostila. Ele falou: aqui tem 116 campanhas. Eu falei: você já encontrou o diabo alguma vez? Ele falou: não. Eu falei: a hora que encontrar, oferta para ele. Eu não quero isso aí. Isso aí é de um pastor que ele é menino, que ele é criança, ele não amadureceu, né? Ele não está sabendo se comportar. E então ele precisa de arrumar um entretenimento para os crentes. Faz isso na segunda, isso na terça, na quarta, a quarta disso, a quinta disso, a sexta daquilo, a sétima daquilo. Eles fazem um monte de coisa para ver se eles conseguem entreter os crentes. E o que ele não viu é que aquelas pessoas, eles ainda eram crianças na fé. Tem pessoas que com poucos anos eles deixam de ser criança na fé. E tem pessoas que você não interceder com uma intercessão direcionada, você fica tendo criança na fé a vida inteira. Era disso que Paulo estava falando aqui. Pessoas que se movem por coisas, por dia, por festas, por isso, por aquilo, né? Se você olhar o capítulo 3, você vai ver Paulo falando disso, né? E ele tinha um entendimento que ele tinha que se colocar em intercessão. E por que ele ora dizer? Ele orienta sobre orar no Espírito. Depois, na outra aula, eu vou falar um pouco sobre isso em Efésios. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós não sabemos o histórico de uma pessoa. Nós sabemos o histórico que nós vemos. Às vezes ela tem uma grande batalha e ela não está tendo forças para romper aquilo. O inferno está parando ela por causa da iniquidade, por causa de algumas coisas. E quando você, agora mesmo você podia estar orando em línguas, né? Eu, quando eu estou ouvindo alguém, eu estou orando lá, socorro, chora, babá. Você pode ficar orando em línguas em todo tempo, em todo lugar.
Só se você nunca orou em línguas. Depois que você orou uma vez em línguas, você pode orar no Espírito o tempo inteiro. Então, além de você estar intercedendo, você está se edificando, né? Então, quando você tem alguém que não foi formado Jesus nele, ele nasceu de novo, mas ele está todo desequilibrado emocionalmente, ele não tem uma postura. Tem pessoas que já nascem com uma postura muito forte. O apóstolo Paulo, depois de um bom tempo no ministério, ele diz assim, quando eu era menino, ele não está falando de quando ele era criança, ele estava falando de quando ele era menino na fé. Ele falou, eu falei como menino, eu discorri como menino, eu me relacionei como menino. Mas ele diz, mas chegou um dia que eu comecei a deixar as coisas de menino. Eu tinha que ser diferente. E às vezes dentro da congregação, nós temos pessoas que demoram deixar de ser criança espiritual. Você já cobrou responsabilidade de uma criança? É muito difícil você entregar uma responsabilidade de uma criança, né? Geralmente alguém que vai fazer um depósito num banco não é uma criança, porque você tem que levar. Hoje dificilmente vê isso, mas antigamente quando você via alguém com envelope estava indo no banco fazer depósito, né? Você não confia algumas coisas para uma criança. E nós precisamos compreender algo. Eu vou ler um versículo do capítulo 4, o primeiro versículo do capítulo 4. Eu queria deixar na mente de você que talvez você ainda nunca intercedeu com responsabilidade. Enquanto você não assumir uma postura de alguém responsável dentro da igreja, ou você não conseguiu levar as pessoas a um lugar de responsabilidade, enquanto o teu líder não confia uma responsabilidade para você, você ainda é um irresponsável, um menino. E deixa eu dizer uma coisa para você, depois que você é crente, e às vezes tem 1 ano de fé ou 2 anos de fé, qualquer hora você acha que você é adulto e que está pronto para receber tudo que Deus tem para você. É ou não é? E de 3 anos para frente, se não veio, você já acha que Deus está quase sendo infiel com você. Não é mais ou menos assim? Olha o que Gálatas diz no primeiro versículo do capítulo 4. Digo-vos, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada é diferente de um escravo. Uma tradução de servo que é o mesmo significado. Ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores, de curadores, até o tempo determinado pelo pai. Aí ele diz, assim, também nós, quando era menino, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ele diz, assim como era lá, quando você era criança, teu pai e tua mãe iam trabalhando você, até você ser responsável, né? Quem já apanhou por não se lavar direito? Faz assim, foi só eu? Ah, pensei que era só eu. Minha mãe dava uns tabletes, sabe? Se ela pegasse um banho mal lavado, né? Volta para o chuveiro, né? Quem já foi escovado pela mãe com escovão? Foi? Banhou mal errado? Minha mãe tinha um sabugo no banheiro, um sabugo de esfregar as costas da gente com o sabugo, né? Entre o sabugo da mãe e se lavar melhor, tinha que se lavar, né? Só que aqui Paulo está falando de maturidade. Às vezes nós cobramos maturidade e não caminhamos numa direção de intercessão que gera maturidade. Para aqueles crentes que são maduros na oração, na intercessão, lembra o que eu disse? Você não sabe o que está por trás da história daquele crente, da luta que aquele crente está tendo. Uns têm luta com rebeldia, né? Hoje eu estou sendo pastoreado pelo meu primeiro pastor, foi Manuel Marcolo. Eu me rebelei contra ele. Depois que eu era pastor um dia, chamei o bispo Rinaldo e fomos lá na casa dele, pedimos perdão, fizemos uma oferta de reparo. Ele também era um menino no ministério. Ele tinha começado o ministério dele lá. E eu achava que sabia demais, que nem você sabe tanta coisa, que depois um dia tu fala assim, vixe, eu já falei tanta coisa, né? Por isso que Paulo fala, vai lá para Gálatas 4:19 para me ler de novo para você. Olha que Paulo fala a respeito daquela igreja, ele diz, meus filhos,
por quem outra vez, ou por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aí ele diz, eu bem queria agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Ele diz assim, eu queria estar aí. Ele estava escrevendo uma carta, ele soube, alguém mandou uma epístola para ele, falou, algum recado, pastor Paulo, aqui está assim, ele era o apóstolo de autoridade, eu estou tendo esses problemas aqui, com algumas pessoas que já tinham uma caminhada na fé, né? Aí ele falou assim, eu estou aqui em intercessão, até que Cristo seja formado em você, até que você tenha um nível de responsabilidade. Então você que tem pessoas na igreja que está dando trabalho, pega as que têm maturidade e você vai dizer, você vai orar agora 6 meses e essa pessoa não vai mais atrasar, não será mais infiel, não vai mais chegar atrasado, não vai mais ficar indo na campanha da outra igreja só porque ela falou que ia ter isso e ter isso, ter isso, sabe? Ela não vai mais atrás daquilo, ela vai começar a ir atrás de Jesus, por quê? Porque Jesus foi formado nela. Compreendeu? Essa era a intercessão, ele soube. Se você olhar o assunto do capítulo 3, eles estavam voltando alguns para a lei, para o judaísmo, para um tanto de coisas, guardando dia, guardando festa, guardando isso, guardando aquilo. Eles começaram a arrumar umas coisas. E ele falou assim, eu preciso me colocar na brecha por vocês. E volta para o versículo 1 do capítulo 4. Digo, pois, que em todo tempo que o herdeiro é menino, diga, enquanto eu sou menino. Às vezes recebemos uma palavra profética, às vezes temos uma direção profética, né? Eu em 7 anos, Deus me entregou 1000 e tantas pessoas, mais ou menos, nós tínhamos 1.400 cadeiras quando eu pastoreei em Primavera. E domingo de noite, alguns obreiros ficavam de pé. Quando eu cheguei nesse número, Jesus um dia falou, filho, eu falei, opa, estou aqui. Ele falou assim, eu quero que você entregue a igreja. Eu falei, minha igreja? Jesus falou com tanto carinho, ele falou, não filho, a minha. Eu tenho vergonha até hoje da voz de Jesus. Você viu que o pastor fala da minha igreja? Minha igreja e minha igreja. Aí os irmãos já começam a falar, a nossa igreja. Né? Aí tem partido político, tem tudo, né? Por que um pastor fala isso? Porque ele é menino. Eu não tinha 7 anos de fé, eu tinha 7 anos de pastor, 10 anos de fé. E deixa eu dizer para você, sinais, maravilhas acontecendo, e olha, quando alguém tem dom espiritual, ele já fica com dificuldade de ouvir pastor. Quando alguém expulsa um diabinho, maior dificuldade. Os dons e os chamados são irrevogáveis. E essas pessoas precisam de intercessão. E principalmente que você se coloque no Espírito para orar por ele, porque alguns serão corrigidos, alguns serão disciplinados, alguns serão açoitados. No decorrer das aulas, talvez eu não chegue lá hoje, né? Tem uma aula que eu falo como Deus gera a correção. Quando você fica pedindo alguma coisa, Deus não vai fazer. Mas quando tu se coloca em oração em línguas, por alguém, Deus está fazendo. Coloca a situação, começa a orar em palavras e depois, naquele assunto, você volta ao assunto, ora um tempo em línguas por aquela situação. Quando você está naquele assunto, é aquilo ali que está movendo em você. O Espírito sabe o que falar com Deus. Ele diz, nós não sabemos, ele sabe o que interceder, ele sabe o que falar. Quando vê você está aqui gerando uma intercessão que está quebrando fortalezas, quebrando sofisma, desamarrando a pessoa, soltando a pessoa. As pessoas dizem assim, pastor, eu observei uma coisa, que as pessoas começam a andar contigo, elas prosperam. Quer saber? Pergunta para o Derlei quanto foi o primeiro dízimo que ele me deu quando ele começou a andar comigo, né? E não faz muito tempo. Era o dízimo do que ele dá hoje. Mudou ou não mudou sua história? Tem a ver com autoridade, tá? Mas tem a ver com maturidade também. Porque sempre você vai falar para você que está pronto. E às vezes você está pronto para ser corrigido, mas você acha que você está pronto. Por isso que ele diz assim, ó, enquanto você é pequeno. Mas como você sabe
que você é pequeno. Quando você vai ver o assunto que Paulo trata antes de começar o capítulo 4, ele fala que eles eram levados por todo o vento de doutrina. Uma pessoa inventa uma coisa, eles vão atrás e faz aquilo. Inventa outra coisa, eles fazem aquilo. Por isso que tem a apostila de campanha, a apostila disso, a quarta disso, a quinta daquilo, a sexta daquilo. Eles fazem essas coisas por quê? Porque eles não ficam com o Senhor e com a palavra. Porque quem fica com a palavra vai ensinar a palavra. Então você vê líderes meninos, pastores meninos pastoreando. Deus usa. Deus usa. Já pensou se ele não usasse? Nós estávamos lascados, né? É a misericórdia dele, é a graça dele, né? Mas existem algumas coisas que Deus está amadurecendo você. Ele é especialista. Ele é especialista. Quando algumas coisas de finanças se equilibram, às vezes você vê um crente em crise porque ele fez igual ao outro e não equilibrou as finanças. Não era tempo de Deus. Não era tempo de Deus. Eu às vezes fico observando os discípulos que estão comigo aqui na torre, quando eles pegam dinheiro. Eu sei quando algum pegou dinheiro, ele já fica doidinho, ele já arruma umas viagens, ele faz umas coisas, dali uns dias ele está apertado. Vamos ali, pastor? Eu digo, eu não vou não. Eu fico observando. Por que ele faz isso? Porque é menino. E para menino Deus não dá. Deus dá um chocolatezinho para ele ficar alegre assim, só para mostrar que lá, quando ele crescer, ele vai ter acesso a uma partilheira grande de chocolate. Mas Deus dá só um pirulito para ele. Enquanto o herdeiro for menino, mas você é intercessor. Se você é intercessor, você faz parte. E o teu pastor te coloca uma responsabilidade para você. E quando você não se atenta para a responsabilidade, sabe o que é? Você ainda é menino. Ainda é menino. Quando eu entreguei aquela igreja, depois Deus criou uma crise. E foi Deus que fez. E aquela igreja virou muitas igrejas. E muito tempo depois que eu perguntei, ele não falou muito comigo, e depois ele disse assim, vocês eram todos meninos. Lá não tinha ninguém para pastorear aquela igreja, nem eu. Tá? Mas Deus deixou crescer. Você acha que alguém com 10 anos de crente, ele está capacitado para pastorear 1.400 pessoas? Naquele último ano eu abri 12 igrejas. As 12 igrejas caminham até hoje. Todas elas estão frutificando. Umas melhor, numa melhor liderança, outras menos. Você compreende isso? Mas quando é entregado uma responsabilidade para você, de algumas coisas que Deus quer entregar para você, Mateus 25, 23 diz assim, aquele que é fiel no... Entendeu? Fiel no pouco. E às vezes você não sabe que Deus colocou, o pastor falou, faça isso aqui. E não é o pastor que está te olhando, porque o pastor não vê você por dentro. Só o Espírito Santo vê você por dentro. E aí às vezes ele vê um menino, uma menina. Uma já está pintando o cabelo que ficou branco, mas espiritualmente é menino. É menino. Tem comportamento de menino. Você já viu algumas vezes você conversar com uma criança de 12, 13, 14 anos e no que você conversar, você vê aquela criança diferente, parece que ela é adulta? Mas você já conversou com gente que já tem 18 anos e é um bestão? Já viu? Você observou agora? Na vida espiritual também, nem todo mundo cresce. Foi isso que Paulo disse em Gálatas 4,19. Ele diz, olha, filhinhos, eu preciso gemer por vocês, eu preciso interceder. Ele diz, eu preciso sentir dores de parto por vocês. É como gerar eles em uma outra, ele diz, Cristo ser gerado em vocês. Ele estava falando do caráter de Jesus, da integridade de Jesus, do comportamento que Jesus vai colocar na sua vida. E às vezes nós olhamos, às vezes a hereditariedade, a família que ele foi criado, às vezes o pai era mentiroso, a mãe mentirosa, manipulador. Como é que o filho vai ser diferente? E aí ele vem para a igreja, às vezes ele vem de gerações com um caráter muito ruim. Se envolveu com tantas coisas das trevas, e agora ele vem para a igreja, não é que ele não quer, é que não foi colocado uma intercessão disponível para aquela pessoa. Então, quando o pastor já tem uma equipe aqui, que estão gerando uma equipe de intercessão, né?
Então vocês vão ver que agora quando você distribui intercessão, aquele irmãozinho que sempre chegava atrasado, que só dava conta de vir domingo, porque quarta ele marcou de ver um filme, e então o filme era sujo. E tem isso. E sempre nós vamos ter isso, porque quando aquele é levado a um lugar de maturidade, tem outros que são meninos que os intercessores precisam gerar. E às vezes uma situação que acontece dentro do corpo de Cristo não é compreendida. Geralmente quando você tem um pouco de orgulho, Deus deixa você errar, sabe por quê? Você vai ver o apóstolo Paulo falar que ele diz, esmuro o meu corpo. Quando ele diz esmuro o meu corpo, não era fazer assim. Era joelho dobrado, era jejum, era tempo com Deus, era subir o monte. Por quê? Para que eu não venha tropeçar naquilo que eu mesmo ensine. Eu não venha tropeçar naquilo que eu mesmo ensine. Né? Eu podia ficar lá em casa esperando a hora de eu vir. Eu vim e eu fui um dos primeiros que cheguei aqui. Tinha ar-condicionado ali na entrada, na recepção da igreja já tem ar-condicionado. Tinha um sofá me esperando. Se eu chego depois, outro ia estar sentado no meu sofá. Mas se desse um problema no trânsito, talvez ele dizia, mas o pastor chegou atrasado. Não, eu estava lá em casa parado. Falei, estou indo. Por quê? Eu sou prevenido. Então, quando você aprende, né? E quando você vai tomando responsabilidade, aquilo que foi delegado a você, como intercessor, agora você vai ter uma disciplina na tua vida de oração. Pastor, e o dia que não tem força para orar, geme. Fica deitado de boca no pó e se eu dormir, não tem coisa melhor que dormir na presença de Deus. Amém? Pastor, você já dormiu orando? Eu já. Quem nunca dormiu orando, eu tenho uma coisa de certeza, você não teve vida de oração longa não. Quem tem uma vida longa de oração, existem períodos que parece que você está sentindo dores de parto, que você vai orar, você não consegue falar. Eu oro em língua, entro em gemidos, né? Não é todo dia do mesmo jeito, não é todo dia fácil. Ah, nem sei se tem o dia fácil, né? Diga intercessor. Você gera um caminho para a pessoa voltar. Se ela está indo para um caminho errado, a intercessão vai gerar um caminho. E se ela está estagnada numa situação, você vai conseguir desembaraçar ela com a tua intercessão. Quando vê, você começa a liberar palavras nesse sentido, né? Às vezes eu recebo uma direção que eu tenho que orar por alguém, e quando eu estou orando por alguém, eu entendo que eu tenho que mandar um áudio a respeito daquela pessoa, porque o que eu estou orando, não estou orando o que eu quero, eu estou orando aquilo que é necessário orar por aquela situação. Às vezes é uma ferida, às vezes é mágoa, às vezes é problema. Hoje eu fui orar para um pessoal pelo telefone, por uma situação de alguém que estava correndo perigo de morte, e assim que eu comecei a orar, eu comecei a ver situações que precisavam ser acertadas, né? Depois eu conversei com alguém, descobri até o motivo que a pessoa se rebelou, né? E Deus, Ele sempre vai buscar na hora da intercessão o Espírito Santo te direcionar. Foi isso que Paulo disse, eu torno interceder pelos filhos até Cristo ser formado em vós. E você acha homens e mulheres que vêm para a igreja, às vezes no casamento tem um que tem uma postura mais forte, ele vai puxar o outro e eles vão aplumar. Mas às vezes os dois têm debilidade no caráter. Você vai ter dificuldade de fazer essas pessoas romper. Você vai ter dificuldade. E então, por isso que Paulo colocou a intercessão. E ele diz assim, vocês precisam entender que enquanto você é menino, você é filho do dono do ouro e da prata, e Deus precisa regrar as coisas com você. Assim como você não entrega a herança para uma criança, ele é herdeiro, aquilo é dele, mas ele vai ter que ter uma maturidade para tomar conta do que é dele. E geralmente na intercessão, Deus descobre se você tem maturidade, se você tem equilíbrio. Se você observar o assunto do capítulo 3, antes de Paulo entrar no capítulo 4, era legalismo. As pessoas estavam com coisas na cabeça. Sempre vai ter, sempre teve, né? E quando nós entendemos as coisas que as pessoas estão presas, às vezes uma conversa de escritório liberta uma pessoa. E às vezes é oração mesmo.
E quando alguém sabe que tem uma equipe de intercessão orando, para ele ter postura, ele vai fazer um maior esforço, porque ele está sendo ajudado. Ele está sendo ajudado. E é difícil você ver alguém falar que tem que interceder por aquele que tem hábito. O poder do hábito é uma coisa muito forte. Existe um livro, O Poder do Hábito. Quem já leu esse livro? Os irmãos já leram. Para você entender hábitos que a pessoa tem um hábito. Ela tem um hábito de chegar atrasada. Toda a vida ela foi embaraçada. Quando ela vem para a casa de Deus, aquilo prende ela de uma maneira tão difícil para desembaraçar. A sua intercessão ajuda a quebrar aquele costume. Aquilo se torna uma realidade na vida da pessoa. E quando nós compreendemos isso, quando nós entendemos isso, de se colocar na brecha. E para você, que agora você já é um intercessor, você já ora, né? Você não vai gerar pessoas além do lugar que você está. As pessoas não jejuam porque você manda elas jejuar. Elas jejuam quando elas veem você jejuar. Eu tenho um discípulo aqui que ele já me deu 2 trabalhos, o Adevonzir. Uma vez em 2000, ele comprou um boi, Deus deu uma palavra que ele não era para comprar aquele boi, nem comer. Se comprasse, não era para comer o boi, ele podia vender para outro. Ele chegou lá em casa e falou: o Espírito Santo disse que eu não posso comer daquele boi, não é para comer. Dali um pouco ele matou o boi e comeu. E no outro dia ele estava muito doente. E era de alguém que servia às trevas. E quando Deus fala uma coisa com você, Deus quer que você obedece. E ele teve cãibra de sangue por 2 semanas sem parar. Ele ficou 1 semana no hospital. A médica era da nossa igreja, eu pedi: dá alta para ele. Ela falou: como dá alta e dá o mesmo remédio e o soro em casa. E ela ficou cuidando, dando os remédios para ele em casa. Quando completou 14 dias que ele teve cãibra de sangue, ele ia morrer aquele dia. E o Espírito Santo me deu um sonho que ele ia morrer 2 horas da tarde. Ele sabia que ia morrer, a esposa também. Aquele dia, depois que nós tratamos do velório, né, ele estava completando 3 anos de fé. Eu já tinha mais de 5 anos de fé. Depois de nós tratar do velório, né, o defunto e a esposa tratando do velório, do futuro defunto, domingo de manhã. Eu falei: Espírito Santo, eu tenho uma chance. Ele falou: tem, faz um voto eterno. Foi o primeiro voto eterno que eu fiz. Eu disse: nunca mais eu tomo nenhuma espécie de refrigerante. E quando eles foram fazer voto, a glória caiu e o Adevonzir sarou. Passou 20 anos. Chegou o Covid. O mesmo irmão. Ele só teve um sonho, que Deus ia passar ele dentro de uma colhedeira. A colhedeira, quando passa a palha, sai só o bagaço do outro lado. E a semente sai limpa em cima. Mas que ele não ia morrer. E quando ele foi entubado, no Covid, nós fizemos um propósito. Mas nós não estávamos levando a situação a sério. Chamemos os discípulos, nosso propósito era de 1 ano. Quando passou uns dias, eu tive um sonho. Que o que nós tínhamos feito e colocado no altar, quando você faz um voto, ele é colocado no altar de Deus. Quando você quebra o voto, você tirou do altar de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não quebre isso, não brinque com isso. Aquilo que nós tínhamos colocado era insuficiente. E então nós reunimos e logo o Espírito Santo me disse, eu falei: o que eu entrego? Ele falou: café. E eu digo: nunca mais eu tomo café pela vida dele. A primeira vez veio uma glória tão grande no ano 2000, que nós caímos no poder de Deus, eu, a Adevonzir e a Roseli. Às 6 da manhã nós já tínhamos tratado do velório. E Deus nos socorreu. Agora dessa vez veio uma presença de Deus muito forte. Logo o Alex Gonzalez disse: nunca mais eu como chocolate. E o povo foi fazendo votos. Vários deles estão aqui hoje nessa reunião. E deixa eu dizer uma coisa para você. Foi muitos dias. Depois daquele voto, o inimigo quis trazer uma crise de incredulidade em mim. Só tinha um lugar para mim me esconder. Fora de tudo que eu ouvia. Porque aqui em Cuiabá morreu, só pastores, morreu mais de 100 pastores em Cuiabá e Várzea Grande.
Então não era bom ficar ouvindo isso. Eu me desliguei do telefone, entrei num quarto, fui orar em línguas e ler Bíblia. E eu comecei a ler de Gênesis, quando eu estava em Jeremias 10. Eu estava terminando 3 dias separado, sem falar com ninguém. Só falando em línguas e lendo Bíblia com os olhos. Eu alimentava a minha mente com a palavra e o meu espírito com a oração em língua. Sabe o que o Espírito Santo falou? Porque nós já tínhamos feito o voto. Coloca ele no banner se você crê. Nós ia ter uma ativação. No outro dia, eu saí, fiz um banner e o Adevonzir lá na UTI. 33 dias ele estava na UTI, eu fiz o banner. Eu fui chamado para crer. Mas toda fé sem obras é morta. Existem intercessões que quando você se coloca em intercessão, você vai ter um chamado. Jejuma dessa maneira, age dessa maneira, trabalha dessa maneira, se dispõe dessa maneira. Se dispõe. Quando Paulo ouve do comportamento daquela igreja e ele está escrevendo aquela carta, né, ele sabia de uma coisa, que eles eram imaturos. Por isso que ele disse, enquanto for criança, ele não é diferente de um escravo. E escravo só faz as coisas mandadas. Ele não se disponibiliza, ele não se atira, ele não se entrega. Ele faz as coisas por medo. Mas vai chegar um dia que você vai fazer por amor, por paixão a Jesus. Quando não tiver nenhuma outra coisa surge do teu coração, então você vai caminhar numa outra dimensão. É uma obra dele. E eu queria deixar isso para você. Talvez você já viu tantos crentes dando trabalho e talvez você já se aliou aos murmuradores. Você não está no corpo dele. Você não sabe a luta que ele tem, as prisões que ele tem. E você observou de pastor, quando começa a falar de uma coisa, as coisas até pioram, não melhoram. Por quê? Porque tem coisas que só vai mudar com oração e jejum. São fortalezas. E às vezes fortalezas precisam de que você se disponha em oração e jejum. Há uma necessidade. E quando você se coloca à disposição do que o Espírito vai fazer, ele faz. Ele é especialista nisso. O Espírito Santo é especialista nisso. Quando ele vai começar o capítulo 3 de Gálatas, ele diz, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou ou enfeitiçou para não obedeceres à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi representado como crucificado. Só queria saber isso de vós. Recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E então ele vai falar bastante o ser justificado pela fé. Algumas pessoas que eram conectadas aos judeus tinham entrado naquela igreja e estavam plantando legalismo do judaísmo, querendo que aquilo mudasse aquelas pessoas. E era apenas falta de tempo e maturidade. Tem coisas que você vai orar e ainda vai demorar tempo. Tem coisas que talvez Deus já tinha feito o que você pediu, mas devido à tua maneira de oscilar no teu comportamento, mostra que você é criança. E criança não entra num lugar de herança. É teu. É teu. Quando você vai crescer, vai ser liberado para você. E nesse tempo você vai andar debaixo de um discipulado, onde você vai ter que obedecer. E quando houver essa obediência, que o Espírito Santo vê ela. No livro de Hebreus, capítulo 13, creio que é versículo 17, dá para nós dar uma olhadinha lá. Tem uma palavra que rebelde não gosta dela de jeito nenhum. 13, 17, diz, obedecei vossos pastores e submetei-vos a eles, porque velam pela vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Toda a desobediência gera uma crise na autoridade. Põe ele para gemer. Observa, qual é a diferença de obedecer para se submeter? A obediência é uma coisa visível. Pastor é um bicho tão, né?
Ele gosta tanto de ver crente obedecendo, que quando ele vê você obedecendo, que ele viu você obedecendo, ele salta por dentro de alegria. Porque ele viu você obedecer, né? Você pode estar na maior raiva dele, mas você chegou no horário. Só o Espírito Santo que sabe. Submissão é diferente. Porque a obediência o pastor recebe. A submissão Deus recebe. Então é só ele que vê. E quando Paulo falou assim, obedeça, mas saia do nível da obediência para um nível de submissão. Quando você decide andar num nível de submissão, a obediência vai ser mais fácil. Obedecer é difícil. Obedecer enquanto você faz tudo para ser visto pelo homem. Submissão é quando você deseja ser visto por Deus. E isso vai acontecer com maturidade. E vai acontecer mais rápido se você se dedicar a jejum, porque se você tem um caráter ruim e você não tem uma disciplina de jejum, tu vai ter dificuldade com o teu caráter. A carne vai dizer não, enquanto o Espírito quer que você diz sim. Essa luta contra a carne, o apóstolo Paulo diz, o que quero não faço e o que faço não quero. Aí ele diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? E então ele começa a falar lá em Romanos 8, ele vai começar a falar de uma vida no Espírito. Essa vida no Espírito, ela tem que ser buscada continuamente. Cabelo branco não te dá vida no Espírito. A mãe do Oderley está aqui, você vai lá com ela tem lutas. Tem que orar, tem que jejuar. Não existe que você chegou num lugar que não precisa mais, não. Você não vive pão velho de ontem não serve. Você precisa buscar pão novo todo dia. Ou você vai tropeçar no que você mesmo fala. Não existe. Idade não te amadurece. O alimento tem que ser novo. Então, quando você compreende isso, Paulo estava em crise com aquelas pessoas de Gálatas. Mas aqui ele diz, obedeça os pastores. Se submeta a eles. Se entregue, se renda. É mais fácil. Ele diz, ele coloca a luz, velar, ele coloca a luz sobre você. Como aqueles que vão dar conta, que eles fazem isso com alegria e não gemendo. Porque a tua rebeldia, isso não é útil. O seu posicionamento não é útil. Quando você aprende, você vai ver Deus cuidar de você. E submissão faz parte de alguém que anda em maturidade. Anda em maturidade. O Adevonzir fez um teste da obediência. Talvez você disse, por que aconteceu isso com ele? Porque aquele que mais é dado, mais é requerido. Parecia ser uma coisa tão pequena, só não coma isso. Não, era uma coisa tão grande, deu um trabalho tão grande. E foi a misericórdia de Deus que não deixou ele partir. Já o Covid pegou todo mundo. Mas ele teve uma palavra diferente daí, é que ele ia viver. Mas ele dependia, sabe de quem? Da equipe, da família e da equipe que ele tinha aqui fora. Se tinha aliança com ele ou não. Ele não sabia tão grande luta. 70 dias entubado, eu mandei 70 áudios de fé. Quase todos eu falei que ele ia sair da UTI. Quem escutou os áudios sabia. Depois eu escutei tantos testemunhos do Brasil inteiro dizer assim, pastor, os áudios me seguraram no Covid. Eu fui fortalecido com aquilo. Então aquela situação lá estava gerando em mim um posicionamento e na minha equipe que estava produzindo intercessão para aqueles que ouviam os áudios. Porque a batalha estava grande em toda a nação. E deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém já viu falar do Ebola? Um vírus que surgiu na África, 1976. Quem aqui já era gente em 1976? Eu tinha 11 anos de idade, viu? Nós escutava a Rádio Anhanguera, Brasil Central, né? Rádio Bandeirante existia. Era num sertãozão do Mato Grosso que meu pai tinha entrado. Era um tempo diferente. Meu pai tinha vindo do sul. Surgiu, depois esse vírus, demorou muito essa bactéria ser controlada. Parece que até hoje ela dá trabalho. Eu estava orando esses dias. E eu vou começar a gravar áudio de fé desde agora. Porque o Senhor me deu uma palavra. Que está vindo algo que é pior. Pior
que o ebola. Menos de um mês que eu tive essa palavra. Arrependimento, confissão da palavra é intercessão. Você vai fazendo um depósito quando você vai confessando as promessas da palavra. Santidade é uma proteção. Então, quando você se prepara para algo, é diferente. Parece que o Covid pegou nós de surpresa, né? E perdemos companheiros, amigos, amigas, perdemos pessoas. Perdemos pessoas. Eu saí de manhã aqui um dia de carro, viajando lá para Patos de Minas. Eu queria chegar em tempo de um velório. Eu falei, eu vou abrir o caixão e vou ressuscitar. E a Irida falava, mas é proibido. Eu falei, não tem problema, eu tenho que ressuscitar aquele pastor. E ela dirigindo, andando muito. Eu falei, eu tenho que chegar com tempo. Eu falei, Deus, o sinal é eu chegar com tempo de ele não estar sepultado. Quando vê, nós demos num lugar da estrada. E a estrada toda cheia de impedimento e parada. Chegamos lá, fazia 2 horas que tinham sepultado ele. Mas eu ia falando para Jesus, eu preciso fazer isso. Eu já tinha tirado a Devonzir do hospital. Mas eu perdi pastor que eu estava discipulando. Eu falei com ele 2 horas da tarde, ele ia dar alta o outro dia de manhã. Amanhã eu vou para casa. Falei ao vivo com ele. Ele já estava na enfermaria. Quando eu abri o celular de manhã, madrugada, o aviso que ele tinha falecido. Tirei a esposa da cama e viajamos. Mas Deus não permitiu eu chegar a tempo. E aqueles dias eu estava orando muito em línguas. Mas era para ter ido. O Senhor o tomou. Deus deu, Deus tomou. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Diga comigo, maturidade, responsabilidade. Diga, chegando num lugar de herança. Diga, eu sou herdeiro. Diga, a minha maturidade e a minha responsabilidade demonstra que eu cresci. Diga, somos intercessores e estamos crescendo. Amém?